Olá, tudo bem? Nós vamos estar continuando a nossa leitura da Bíblia. Estamos em Gênesis capítulo 16 e sempre que houver uma ocasião, vamos dar dando uma paradinha para deixar alguma dica de estudo ou até mesmo uma pequena explicação. Gênesis capítulo 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã, ele a possuiu e ela concebeu. Vendo que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: Tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebestes e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitarás fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falara: Tu és Deus que vê, pois ela disse: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Bir-Lahai. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a Abrão, e Abrão, a seu filho que ele dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Veja, isso aqui é um texto apenas explicando uma questão que vai ter muitas consequências mundiais e tem até hoje. Este povo numeroso
que Deus está falando aqui, que se tornaria Ismael, e ele vai juntar com Esaú, esse povo hoje é os povos muçulmanos. Por isso o texto até diz, a mão dele será contra todos e a mão de todos contra ele. A gente conhece muito bem o cenário mundial e é um texto com implicações enorme. E ele vai continuar no capítulo 17, onde Deus vai agora começar a trabalhar com Abraão, porque ele não aceita o filho nesses termos. O filho precisava nascer de Sara. Capítulo 17 em diante diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das tuas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus, e da tua descendência dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, a partir de agora: guardarás a minha aliança, e tu e a tua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Veja que a aliança que Deus está fazendo com Abraão é a que vai ser depois alinhada com Jesus. A lei é só um plano corretivo no meio do caminho. Nunca foi a intenção do coração de Deus. Então nós olhamos para cá. Porém, o Novo Testamento, ele é uma realidade do que isso aqui é sombra. Verso 15. Disse também Deus a Abrão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abrão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. Ele chamará Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência.
Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. E finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Tomou, pois, Abraão, seu filho Ismael, e a todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os de sua casa, e lhe circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Ismael, seu filho, era de 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. E Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro ao estrangeiro. Aqui as trocas dos nomes significam muita coisa. Mas o que realmente Deus falou com Abraão acontece agora no capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à estrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda e ao seu encontro prostrou-se em terra. E disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes o teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até o vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Borralho é carvão, brasa, que nem nós faz churrasco. Abraão, por sua vez, correu ao gado e tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, e permaneceu de pé a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha eu venho também, e velho também o meu senhor, terei prazer. Na verdade, o costume das mulheres aqui é a menstruação, tá? Que tinha cessado dela. Já tinha passado pela menopausa. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda luz, sendo eu velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri,
Ele, porém, disse: não é assim. É certo que risques. Você sabe, esses nomes, o Senhor, quando você tiver um tempo, vai no original para você ver que está escrito ali El Shaddai, né? O Deus Todo-Poderoso que dá força, o Deus da força. E é por isso que ele vai voltar. Que Abraão e Sara realmente são impedidos pela idade de ter o filho. Mas eles receberão a força de El Shaddai. Assim é comigo e com você. Deus nos chama para fazer muitas coisas que nós não podemos. Mas El Shaddai está conosco. Amém? Verso 16. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Aqui estão 3 homens, e eles vieram com 2 missões. Uma era prover o filho para Abraão, essa palavra já foi dita, isso vai acontecer em 1 ano, e também lidar com Sodoma e Gomorra, que o seu pecado já tinha ultrapassado os padrões normais do que Deus pode considerar e julgar na sua longanimidade, e eles iam então destruir a cidade. É certo que um desses homens é o Senhor Jesus, e aí poderíamos imaginar 2 arcanjos ali, Miguel e Gabriel, e aí uma tríade poderosa, os 2 anjos mais poderosos e o Senhor Jesus fazendo uma grande obra. Que tremendo, né? Que espiritualmente, assim, que cena linda, né? Ok, vamos lá, continuar aqui no verso 22. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor, e aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com os ímpios? Abraão agora está orando, ele não está falando mais com os homens. E toda aquela entrega que ele fez ali como servo, porque ele viu que aqueles homens eram espirituais, eram homens santos. Abraão já tinha lidado com Melquisedeque, que também era o Senhor Jesus. Então Abraão sabia lidar com essa presença. E agora os homens foram, mas ele viu que os homens estavam com um olhar diferente para Sodoma e Gomorra, e por isso agora ele está preocupado com o seu sobrinho, e ele fala com o Senhor como quem ora. Verso 24. Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Veja, Abraão sabe que Ló é justo, mas é só quem ele sabe. Vamos lá. Disse mais, verso 27, disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de haverem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu: não destruirei.
que eu achar ali 45. Disse ainda mais Abraão: e se porventura houver 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu Abraão: não se ire, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei por amor dos 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Veja que tremendo. Isso é a intercessão. Você pode interceder, e o Senhor não vai se zangar com você. Ele exatamente espera que você seja um intercessor, que eu seja um intercessor. E Ele vai olhar para as pessoas por amor da nossa oração. Por isso, ore pelos seus, em nome de Jesus. Amém? Nós voltamos amanhã com mais 3 capítulos.